O debate entre sábios e entre reis. Antes de iniciar seus históricos debates com o rei Milinda, Nagasena procurou, em primeiro lugar, verificar em que condições seriam realizados, conforme se vê na famosa passagem seguinte. Abre aspas. Disse o rei: Reverendo senhor, discutireis comigo? Se vossa majestade quiser debater, como estudioso, sim. Mas se quiser discutir como rei, não. Como é, então, que estudiosos discutem? Quando estudiosos discutem entre si, ocorre emaranhamento e deslindamento. Um ou outro é convencido de seu erro e o reconhece. São traçadas distinções e contrastes. Mas, apesar disso, eles não se irritam. É assim, ó rei, que discutem os estudiosos. E de que maneira os reis discutem? Quando um rei, majestade, discute um assunto, ele propõe um argumento. E se alguém diverge, é provável que ele o castigue dizendo: apliquem tal ou qual castigo a esse indivíduo. É assim, majestade, que os reis discutem. Muito bem, é como estudioso e não como rei que discutirei. Que vossa reverência fale sem reservas, como faria com um irmão, ou com um noviço, ou com um discípulo leigo, ou mesmo com um servo. Não tenhais medo. Muito bem, majestade, disse Nagasena, cheio de gratidão. Fecha aspas. Nagasena queria assegurar desde o início que as posições filosóficas e a autoridade política seriam claramente separadas. Homens que exercem poder político revelam a tendência bem conhecida de tentar impor suas opiniões aos demais através do peso de sua autoridade, e se isto fracassa, recorrer à força para submeter o adversário. Esse procedimento, porém, jamais levará à descoberta da verdade, e não pode ser chamado de autêntico debate filosófico ou debate de sábios. Na verdade, nem mesmo é procedimento apropriado para reis, uma vez que o assentimento extraído pela força não vem do coração e por isso carece de valor. Estudiosos budistas frequentemente citam esse trecho como exemplo antigo do conceito de liberdade de expressão e indagação. De modo geral, as pessoas tendem a considerar a liberdade de expressão como um ideal de democracia que só veio a ser claramente reconhecido na Europa em séculos recentes. Mas, como vimos na Índia Antiga, já existia fórum para a livre troca de ideias. Em parte, isso se devia, sem dúvida, ao temperamento do povo indiano, com sua devoção ao ideal do Dharma, ou retidão, mas a verdade é que o conceito ganhou forças com a disseminação do pensamento budista. O texto registra um total de 262 questões debatidas pelo rei Milinda e Nagasena. Informa ainda que houve certo número de questões não preservadas, o que levaria o número total para 304. Nagasena responde a cada uma das questões do rei de maneira clara, concisa, inteiramente apropriada, e ao fim de cada sessão, relativa a uma das perguntas, o rei diz: tendes razão, Nagasena, compreendo que a solução é exatamente a que dizeis. Dessa maneira, o leitor é levado passo a passo através dos vários aspectos da fé budista, até que, sem se dar conta disso, aprende suas verdades mais profundas e fundamentais. O livro serve assim como uma introdução à religião, e por esse motivo foi usado depois, no budismo Theravada, como um manual de instruções para monges. Com efeito, foi provavelmente com uma finalidade dessas em mente que o compilador ou compiladores reuniram as atas do debate. Entre as várias questões tratadas, o texto contém uma passagem sobre o significado do termo shakubuku, que designa uma das duas atitudes a adotar na pregação e no ato de levar a salvação aos semelhantes.
Lendo-se esse trecho, poderemos perceber que a maneira como o rei Milinda entendia o termo continha erros e interpretações errôneas, muito semelhantes àquelas em que incorrem numerosas pessoas nos dias de hoje, no tocante ao uso do termo pela Soka Gakkai. Abre aspas. O rei inicialmente cita um dito do Buda: que se castigue aquele que merece castigo. E continua: ora, castigo, shakubuku, Nagasena, significa cortar as mãos ou os pés, açoitar, agrilhoar, torturar, executar, rebaixar nas fileiras. Esse dito, por conseguinte, não é digno do abençoado, e ele não devia tê-lo pronunciado. Fecha aspas. Ficamos em dificuldade até para descrever esse mal-entendido. Embora o termo provavelmente tivesse há 2000 anos conotações ligeiramente diferentes das que possuem hoje, o equívoco de que shakubuku significa violência e as críticas e calúnias que dele resultam são as mesmas tanto antes como agora. Abre aspas. Nagasena responde então à objeção do rei Milinda, explicando que aqui o termo shakubuku não significa castigar, mas sim subjugar, e é usado em contraste com o termo shoujo, que quer dizer cultivar. E continua observando, dois pontos. O coração orgulhoso, grande rei, deve ser subjugado e o coração humilde cultivado. O coração mau deve ser subjugado e o bom coração cultivado. O relaxamento de pensamento deve ser subjugado e a exatidão do pensamento cultivada. Aquele que cedeu às ideias errôneas deve ser subjugado, e aquele que chegou às ideias nobres cultivado. O que não é nobre de coração deve ser subjugado, e o que é nobre cultivado. O ladrão deve ser subjugado, e o irmão honesto cultivado. O rei Milinda, fecha aspas, o rei Milinda veio a compreender que se equivocara em sua maneira de entender o termo, e no fim reconheceu a correção da explicação de Nagasena. Ele fora, na verdade, submetido por Nagasena ao processo de shakubuku. Segundo o texto, o rei terminou cheio de grande alegria, tendo sido dissipadas todas as suas dúvidas sobre os 3 tesouros do Buda, o Dharma e a Sangha. Os 3 tesouros do Buda, o Dharma e a Sangha. Desvencilhando-se do orgulho pessoal e da arrogância, ele atingiu um estado de fé de grande pureza. Tornou-se devoto leigo da ordem budista e a ela doou um mosteiro que lhe levou o nome. Além disso, conta-se que mais tarde ele abdicou ao trono em favor do filho e tornou-se monge, conquistando no devido tempo a condição de Arhat. Transcorria um período de transição em que o budismo Mahayana, com sua ênfase na importância do devoto leigo, ia subir ao primeiro plano na Índia. E talvez por causa de sua influência, o espírito de shakubuku, a atitude ativa e enérgica que procura fazer novos conversos para a fé, reflete-se em todo o texto que vimos discutindo. Não há dúvidas de que o espírito de Nagasena, que através de shakubuku conseguiu converter um monarca, liga-se diretamente ao espírito de devotos posteriores do budismo Mahayana, e o debate entre esses dois filósofos do budismo, filósofos do Oriente e Ocidente, representou uma espécie de confrontação pública de crenças. O debate entre esses dois filósofos do Oriente e Ocidente representou uma espécie de confrontação pública de crenças. Podemos ver assim que, por volta do século II a.C., o budismo já começara a exercer uma influência importante sobre o mundo grego do Ocidente. No capítulo seguinte, proponho-me a examinar em maior detalhe a natureza dessa influência, bem como discutir a disseminação do budismo na direção sul até Sri Lanka e Birmânia, e para o leste até chegar à China.